Boa noite a você que nos acompanha pelo programa Memórias do Líbano TV Canção Nova. E hoje nós transmitimos o programa a partir da Igreja São Charbel, que fica em Guarulhos. E nós estamos realmente dentro da igreja e esperamos que você esteja aqui conosco, participando desse nosso clima de fé. Que a paz de Deus esteja na sua casa, esteja com seus parentes, esteja com você. Hoje nosso programa tem a alegria de receber a senhora Muna Risque Brasil, que já está no Brasil há muito tempo, há certo tempo. Ela veio do Líbano e hoje dará o seu testemunho para nós. Boa noite, dona Muna. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Padre Bosco. Muna, você veio do Líbano ao Brasil já há algum tempo. Você ainda era muito jovem naquele período, muitas esperanças acalentavam em seu coração. Como é que foram os primeiros dias aqui no Brasil? Quais os motivos que trouxeram a sua família e você do Líbano para cá? Veja bem, Padre Bosco, o motivo que nos trouxe para cá foi a paixão do meu pai pelo Brasil. Que o meu pai havia estado aqui no Brasil por 2 vezes. Ele esteve no Brasil a primeira vez, era bem jovem, solteiro, veio como todos os jovens que imigram do Líbano para trabalhar, ganhar dinheiro. E realmente ele trabalhou bastante, ganhou um bom dinheiro e voltou para o Líbano para se casar e constituir famílias. Ele casou, a minha irmã mais velha nasceu lá, e 1 ano depois ele voltou para cá com a família, que já tinha a esposa, a minha irmã e mais um neném no ventre. Chegando aqui, não demorou muito, infelizmente a esposa dele faleceu e ele ficou com 2 filhos. Continuou trabalhando, mas ele era jovem ainda, tinha 34 anos, né? E ele quis recomeçar a vida novamente. Então, o que ele fez? Pegou os meus 2 irmãos, voltou para o Líbano. Voltou para o Líbano, se casou com a minha mãe e teve com ela mais 5 filhos. Então, ficou uma família de 7 filhos. E nós temos muitas terras lá na nossa região, lá em Cálcaba, se planta muita oliveira. Então, papai tinha uma grande produção de azeite e azeitona. Só que o sonho dele era voltar a viver aqui, era trazer os filhos para viver longe da guerra. Aliás, a guerra é o grande motivo da tanta imigração dos libaneses. E isso atualmente está ocorrendo novamente. O jovem libanês estuda, se forma, faz especialização, e eles normalmente são excelentes estudantes, só que não encontram campo de trabalho. Eles acabam imigrando, e assim sucessivamente. Lá no Líbano se diz que no Brasil 2 outros braços acolherão as pessoas que vêm do Líbano. Se diz isso porque há um monumento no Líbano maravilhoso, onde Nossa Senhora aparece com os 2 braços abertos, como que enviando os seus filhos do Líbano ao Brasil, e dizendo: olha, lá no Brasil vocês encontrarão outros braços abertos. É isso mesmo? Sim, padre, é isso mesmo, porque a imagem de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa, ela realmente se encontra de braços abertos em direção ao mar. Como nós viemos do Líbano para cá de navio, e realmente isso se confirma, porque a primeira imagem que se tem do Brasil, na Baía de Guanabara, o Cristo Redentor de braços abertos. E é o fundamento dessa frase: vocês podem ir, meus filhos, tranquilos, que no Brasil vocês terão alguém que os receberá de braços abertos. Esse alguém que é Jesus Cristo, Cristo Redentor. A dona Mona já está emocionada porque são histórias que tocam a nossa vida muito de perto. Então vamos continuar, com a graça de Deus, falando um pouco da fundação da Paróquia Maronita na cidade de Guarulhos.
Os libaneses já estão em Guarulhos há mais de 100 anos, mas só há 5 anos é que tivemos a graça da fundação de uma paróquia maronita em nossa região de Guarulhos. E a senhora Mona participou dessa fundação de maneira muito ativa. A senhora já participou também da paróquia maronita em São Paulo, foi secretária do bispado durante alguns anos e teve a alegria de participar da instalação da nossa paróquia. Agradeço a senhora, ao seu esposo, por essa colaboração e gostaria também de saber de você, vou chamar de você, não é? O que você acha da nossa paróquia em Guarulhos, em que isso contribuiu para a evangelização, para o enriquecimento da igreja? Veja bem, Padre Bosco, o senhor me lembrou agora do Evangelho de São João, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo é a palavra. E hoje é comprovado cientificamente a força da palavra. E quando eu trabalhava na igreja com Dom José, tinha o padre Jamarum, que o senhor conheceu, e ele sempre dizia: minha irmã, eu quero fazer uma igreja em Guarulhos de São Charbel para vocês. E isso, eu sempre dizia: ai, padre, Deus te ouça, Deus te ouça. O padre Jamarum voltou para o Líbano, e na época eu nem conhecia o padre Bosco, e quando o padre Bosco me ligou para dizer que estava planejando colocar uma igreja de São Charbel em Guarulhos para nós, eu fiquei muito emocionada, eu agradeci a Deus e realmente pude comprovar mais uma vez na minha vida que a palavra é muito importante, que a palavra se materializa e que Jesus realmente é a palavra. Mona, você tocou no assunto de São Charbel, que também a mim emociona muito, porque nós, quando iniciamos a fundação da paróquia, não tínhamos igreja onde nos reunir. Então, eu pedi a bênção de Deus e abri a internet. Justamente apareceu a figura de São Charbel, digitei lá, São Charbel, apareceram várias figuras de São Charbel. Então tocou o telefone, era uma pessoa liberando para nós essa igreja onde estamos hoje e onde foi instalada e funciona até hoje a paróquia de São Charbel, com a graça de Deus. Então eu quero assinar embaixo tudo que você disse e realmente agradecer a nosso Senhor. Nós também temos um grande amor por Nossa Senhora, nossa mãe de Deus, mãe de todo o povo de Deus, mãe de Cristo. Como é que Nossa Senhora atinge a sua vida, a vida do libanês, a vida do maronita? Sabe, Padre Bosco, as famílias maronitas, não sei as atuais, mas as da minha geração, posso assim dizer, têm muita devoção a Nossa Senhora, as famílias. Eu me recordo lá no Líbano, eu era bem novinha, no mês de maio, todo mês de maio em casa se rezava o terço. E isso não era só na minha casa, era praticamente em todas as casas da nossa aldeia. Então, essa devoção dos maronitas e do libanês, não só os maronitas, os melquitas, os ortodoxos, do oriental, de modo geral, a Nossa Senhora, é muito acentuada e é aprendida no lar. Eu me recordo um fato que uma vez, eu era bem novinha, a minha mãe disse assim: ô minha mãe, me ajuda. Eu disse: mãe, mas a sua mãe morreu há muito tempo. Ela falou: morreu uma, minha filha, tem a mãe que não morre. E quando eu peço minha mãe me ajuda, eu estou me referindo a Nossa Senhora, que é a mãe que não morre. A Mona é uma exímia cozinheira, faz muitos pratos, seja da cozinha tradicional do Líbano, seja também da cozinha brasileira. E você agora, juntamente com ela, vai acompanhar uma receita nova para a sua mesa ficar mais alegre, mais apetitosa. Sou Rosa Helena, sou descendente de libaneses, ou seja, meus avós vieram do Líbano e aprendi com os meus avós, com a minha avó, a fazer alguns pratos árabes. Atualmente nós temos uma casa árabe juntamente com as minhas irmãs, a Márcia e a Maria Ângela. Hoje eu vou ensinar para vocês uma salada tradicional árabe que é o fatouche.
e fácil e saborosa de ser feita. Vamos lá aos ingredientes? O pimentão, rabanete, a rúcula, o pepino, o tomate, alface, que é americana, ou pode ser a romana, que é o ideal. E o azeite, o za'atar, esse é o melaço, cebolinha também cortada, sumagre. E o pão sírio, que nós vamos colocar no final dele. Primeiramente a gente vai misturar o tomate cortado em cubinhos, pepino em rodelinhas, se vocês observarem, ele está com a casca, a rúcula, o rabanete. A quantidade vai depender do gosto de vocês, certo? Tem gente que gosta com mais pimentão, tem gente que não gosta. Pimentão, cebola, alface. Aqui eu misturei o sumagre, o za'atar, azeite e o melaço, certo? E eu vou... A quantidade também vai depender do gosto de vocês, certo? E eu vou mexer. Se vocês quiserem colocar alface romana ao invés da americana, vocês podem. O ideal seria. E colocar também as sementinhas do romã. A romã em fruta mesmo. E por cima vai o pão torrado. Como vocês estão vendo, é uma salada fácil de ser feito e saborosíssima. Agora nós vamos experimentar a salada Fatouche. Será um prazer vocês virem aqui experimentar a nossa salada que a gente serve todos os dias na hora do almoço. Você acompanha mais uma receita, espero que possa prepará-la e reunir sua família agradecendo ao Senhor por este dom do pão, do alimento, uma vez mais na sua mesa. E você, Mona, qual comida do Oriente você aprecia mais? É difícil apontar um prato, padre, porque a gente foi criado com a comida libanesa e todas as receitas são muito boas, são gostosas. Eu sou apaixonada pelos doces, principalmente pelo namura. Quando eu vou ao Líbano, de repente eu saio de fininho na casa dos meus parentes, que eu sempre fico hospedada em casa de parentes, eles falam, cadê a Muna? Aí a minha priminha diz, foi comprar namura, pai. Teremos agora um breve intervalo, mas não vai embora. Fica conosco, daqui a pouco voltaremos, continuando a nossa entrevista com a senhora Muna Risk. Estamos de volta com o programa Memórias do Líbano, acompanhando hoje a entrevista com a senhora Muna Risk Brasil. Muna, em que você contribui, além da sua presença, com a nossa paróquia maronita São Charbel, em Guarulhos? Padre, o senhor bem sabe, né? Eu, além de ajudar na missa, quando posso, faço as leituras do árabe, né? Faço a parte do árabe. E também, sempre que o senhor me solicita, é um trabalho que me dá muita alegria de visitar os paroquianos, principalmente os libaneses, para a gente estar tendo um maior contato com a colônia. E tem os descendentes maronitas que, após o falecimento dos pais, eles perderam um pouco o elo. E com a nossa paróquia aqui, esse elo com as raízes, com a origem, está sendo renovado.
E isso me dá muita alegria e muita satisfação em poder estar ajudando o senhor nesse sentido e levando mais uma vez o nome de São Charbel para todos. Mona, você se referiu à visita às casas de famílias libanesas descendentes, e eu me lembrei que cada casa dessas tem sempre uma imagem de São Charbel, que toca profundamente a nossa vida. Você já pôde visitar os lugares santos de São Charbel no Líbano, o seu mosteiro em Anaia. Fala um pouquinho sobre essa visita, sobre essa experiência dos lugares de São Charbel. Como eu disse para o senhor, Padre Bosco, eu vim de lá criança, e eu conhecia os lugares de ouvir falar. E eu acalentava um desejo muito grande no meu peito de um dia voltar ao Líbano e visitar o mosteiro de São Charbel, onde São Charbel viveu, que aliás se chama Mosteiro de São Marum, né? Deir Marmarum na Aneia. Mas foi lá que São Charbel viveu. E a primeira vez que eu estive lá, eu senti uma comoção tão forte, que eu não conseguia falar. Quando eu entrei na igreja, eu não conseguia falar. Eu fui tomada de uma emoção tão forte que as lágrimas começaram a escorrer. Então, eu senti que eu estava orando pelos olhos, com lágrimas. Porque naquele lugar, você sente uma vibração, sente a presença de Deus. Você sente uma vibração muito forte, muito pura. E isso me fez chorar, me levou às lágrimas. Depois de uma meia hora praticamente ajoelhada na capela, que eu consegui rezar um Pai Nosso e agradecer a Deus de estar naquele lugar. E quando saí da capela, eu fui visitar as outras dependências do mosteiro, também fiquei muito emocionada, muito comovida. Mas o ponto culminante desse mosteiro, a cela que São Charbel viveu. Realmente é chamada de cela porque é um cubículo, creio eu, de 1,5 por 1,5. Todo praticamente de pedra, o piso de pedra, entendeu? Aí eu fiquei imaginando como seria no inverno, porque é no alto da montanha. Quanto frio São Charbel não sentiu na carne. E isso me levou novamente às lágrimas. E a emoção me fez novamente agradecer, ajoelhar ali naquela pequena cela e agradecer a Deus e a São Charbel e a Nossa Senhora de ter me dado essa graça de entrar naquela cela. Realmente, Nosso Senhor nos diz que os olhos são a janela da alma. Então agora você vai contemplar mais um ícone para que a sua alma seja iluminada por essas imagens que vão te ajudar na contemplação e na oração. Acompanhe. A parábola do filho pródigo. Deus de misericórdia e de perdão. Hoje podemos recordar a sua misericórdia e o amor por nós, demonstrado através da parábola do filho pródigo que se arrependeu. Então, vamos esquecer a nossa infidelidade e as provações deste mundo e apressar o nosso encontro com o nosso Senhor. Essa história personifica o verdadeiro significado da Quaresma, o regresso do filho rebelde, o pecador arrependido, o amor do pai e a volta do filho para casa. A casa, a igreja. Ele ilustra de forma muito gráfica do sacramento da penitência, de arrependimento, confissão, perdão e reconciliação. Às vezes podemos ser como o filho mais novo, em outros momentos podemos nos encaixar melhor o papel do filho mais velho. No centro da foto é mostrado o filho arrependido, vestido com trapos e pés doloridos. O abraço apertado e amoroso do pai. O passado representado nos 3 eventos mostrados na parte inferior do painel, a partir da casa. O esbanjamento do dinheiro do pai em entretenimento pecaminoso, uma terra distante. Havia os seus sentimentos durante a seca e a fome. É esquecido e perdoado. O futuro está assegurado, simbolizado pelo servo segurando o manto novo. As sandálias e o anel para ele receber mais uma vez o lugar de honra na família. O descontentamento e a inveja do filho mais velho
é mostrado aqui, alertando-nos que devemos ser acolhedor e alegrar com o retorno dos pecadores à igreja. O milagre de cura que é comemorado neste ícono, do retorno e restauração de um pecador arrependido, o filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi encontrado. O ícone que você acabou de contemplar é uma página do Evangelho que está representada por imagens e por cores muito vivas. Esperamos que você tenha apreciado e faça um bom uso dessas imagens que te levam à contemplação do invisível. Continuamos nessa entrevista tão gostosa com a Mona e quero perguntar ainda a você como nós podemos atrair para a tradição, para a igreja, para a vida da fé, as gerações novas. Como você bem falou, já faz tempo que não há imigração libanesa para o Brasil e nós hoje temos praticamente só os descendentes. Como atingir os descendentes libaneses, fazendo com que eles redescubram a riqueza da sua tradição? O senhor foi muito feliz em elaborar essa pergunta. Nós temos, no momento, um grande exemplo na figura de D. Edgar, que ele está chamando os jovens. Ele é uma pessoa cativante. Está chamando os jovens para conhecer a terra de seus pais, de seus avós, a tradição, a religião. Então, este é um grande exemplo para nós, que mesmo em pequeno grupo, nós podemos estar chamando esses jovens para participar, para nos conhecer e para nós, principalmente, conhecer os seus ideais e acolhê-los, sempre orientando, nunca julgando, sempre orientando e dando bom exemplo aos jovens. Eu sou do tipo que acredita que o exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. E tenho admirado demais essa atitude de D. Edgar, que eu creio que o caminho é esse. O bem-aventurado Papa João Paulo II, de feliz memória, nos diz que a igreja tem que respirar com os 2 pulmões, o Oriente e o Ocidente. Como fazer para preservar essa riqueza que vem do Oriente e que muitas vezes corre o risco de desaparecer ou de enfraquecer? Como preservar a tradição, a fé, a cultura libanesa aqui no Brasil, que é um país aberto a tantas culturas, mas ao mesmo tempo tem a sua cultura própria. Como nós podemos realizar esta tradição, essa passagem daquilo que é bom? Veja bem, Padre Bosco, não é um trabalho muito fácil, não. É uma missão árdua, devido à distância, à mudança de valores, a uma série de coisas que atualmente nós mais idosos, digamos assim, mais experientes, temos que nos adaptar, inclusive. Porém, temos um grande instrumento que é a internet, que através da internet o jovem pode pode viajar para o Líbano estando dentro da tua casa e pode conhecer a tradição, como que essa tradição antiga no Líbano convive com a atual. E trazer isso para o nosso mundo, para os nossos jovens, e sempre falando, orientando, mas com muito carinho, com muita dedicação, com muito respeito ao jovem. E eu falo respeito ao jovem, em parte por experiência própria. Por exemplo, na minha geração, o jovem não era respeitado, ele simplesmente tinha que obedecer e ponto final. Então, eu valorizo muito esse ponto de vista do respeito ao jovem agora, para ser cativado por nós e não simplesmente dirigido, mandado. Quero agradecer a você, Mona, por sua presença, também por seu testemunho, pelo seu testemunho do seu esposo. Vocês estão sempre juntos conosco, participando da missa, e o exemplo, como você mesma disse, arrasta muitas pessoas para o seguimento de Jesus, para a preservação da tradição, para este mosaico cultural que é o Brasil, tão acolhedor, como você mesma também expressou muito bem, aliás, na nossa entrevista de hoje. Quero convidar você que mora em Guarulhos, na região de Guarulhos, regiões vizinhas, para participar conosco da nossa missa, da tradição maronita. A nossa paróquia São Charbel
fica em Gopoúva, em Guarulhos, próximo ao Hospital Padre Bento. É fácil chegar. Nossa missa acontece todo domingo às 11h30 da manhã. Nós temos também o nosso site, você pode acompanhar a nossa programação pelo site. E aqui em nossa igreja de São Charbel, cultivamos também uma devoção muito especial à Nossa Senhora, com a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Toda quarta-feira, às 15 horas, nossa igreja está repleta de pessoas que vêm suplicar graças por intercessão da Mãe de Deus e agradecer também os benefícios que o Senhor tem sempre concedido ao seu povo. E olha, para que Deus continue através de nós, enviando bênção e salvação, preciso que você colabore conosco, para que esse programa continue no ar, os demais programas da Canção Nova, todos os trabalhos que a Canção Nova procura fazer a serviço do Senhor, é preciso que você ajude, através da doação, através de donativos, da sua generosidade, pelo programa Dai-me Almas, que você possa participar, não como um peso, não como um dever exterior, mas como de fato um gesto de generosidade, de participação na vida da igreja. Eu sei que você vai ajudar. Se precisar, faz um sacrifício, deixa de lado um cafezinho, um sanduíche, um cinema, e você vai oferecer isto para a obra da evangelização. Eu tenho certeza que isto vai redobrar em graças e bênçãos para você. Hoje a nossa linguística é especial. Vamos aproveitar que está aqui a Muna, e o nome dela significa algo muito bonito. Pode explicar para nós? Muna, em árabe, em português significa... Então, padre, Muna significa um desejo sublime, desejar, almejar, mas eu torno a repetir, é um desejo sublime. Neste momento, a bênção de Deus vai chegar a você, aos seus amigos, aos seus parentes, de modo especial a quem está doente, a quem está sem esperança. Que por intercessão da Santa Mãe de Deus, de São Charbel, de todos os santos, abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A minha alma tem desejo de Deus, que esse desejo seja saciado mais uma vez na sua vida. Amém.